Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente tem a honra de receber ela que já foi atleta de seleção, hoje faz um belíssimo e importante trabalho na base. Hoje a gente tem a honra de receber a Vivian. Vivian, queria agradecer você por abrir um espacinho nessa agenda corrida de jogos, viagens, categorias de base, para falar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua história, que tem um legado gigantesco, e agora a vida pós-quadra, a vida fora de quadra como treinadora. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Vivi. Eu que agradeço pelo convite. Ô, Vivi, aquela perguntinha clichê que acho que você escutou muito durante a sua carreira, como Ah, que começou a sua história com o basquete? Como que o bichinho da bola laranja te mordeu e começou essa história gigantesca e linda que você teve no basquete? Então, eu comecei no Centro Olímpico, mas eu fui fazer um teste lá, assim, porque eu brincava muito na rua, né? E eu era muito ativa. Eu fazia tudo que era esporte, assim, jogava futebol, jogava vôlei, jogava queimada, futebol americano, bolinha de gude, taco, tudo aquilo que muitos fizeram, né? Que hoje em dia, infelizmente, não tem mais. E aí minha mãe falou assim: Meu, eu preciso colocar essa menina para fazer alguma coisa. E a vizinha lá de casa, que era da nossa vizinha, falou para minha mãe, a Bia, falou assim: ficou incentivando a minha mãe a me colocar no esporte mesmo. E aí minha mãe tinha uma amiga que a filha dela fazia também basquete no Centro Olímpico. E aí teve um dia de teste, eu fui lá. Mas a minha vontade era fazer vôlei, né? Não era nem basquete, era vôlei. E aí eu fui obrigada, teoricamente, a fazer basquete porque eu iria com ela, né? Porque senão não ia bater os horários nem os dias. Aí foi assim que eu comecei no basquete. Muito bom. E você já acompanhava a modalidade, se assistia a jogos ou tinha alguém que você gostava ali de assistir? Como que foi esse seu começo? Não, já assisti assim. Eu adorava ver jogar a Vânia Hernandes e a Branca, pela raça delas, né? Eu vibrava quando elas jogavam, quando elas faziam uma cesta ou recuperavam uma bola. A vibração que elas passavam já era contagiante para mim. E como que foi para você quando começou ali a jogar, começou a se tornar ali profissional o lado do basquete e começar a jogar com grandes jogadoras? Como que foi para você essa primeira experiência? Foi bacana, você quando é nova, às vezes você vê que tipo que você está muito distante, né? E aí quando você acaba, porque eu tive o prazer de jogar com a Vânia Hernandes, né? Eu era de categoria de base ainda. Na minha época era mini, mirim, infanto e juvenil que se falava, né? Hoje é sub não sei o quê, sub não sei o quê, né? Mas antes era assim que a gente falava. Então, a gente tinha um baita de um time, né? Que era a Lacta, onde tinha a Vânia Hernandes, a Nádia, a Simone Pontello, a Janete, a Leila, a Alessandra, Margarete. Tinha bastante meninas aqui. Eu não vou continuar porque vai que eu esqueço algum nome, né? Mas era um grande time. E a gente completava e treinava com essas meninas do adulto. Como a gente também tinha um time juvenil muito forte, a gente normalmente todas as sextas-feiras a gente fazia um amistoso adulto contra a base, contra o juvenil. E era uma briga, hein? A gente não dava moleza, não.
Aí era a briga nossa entre na quadra e a Laís e a Arilza fora. Fala para sua menina não bater na minha. Aí a Arilza, fala para as tuas não ficar aí querendo intimidar a minha. Meu, era muito engraçado, era muito bom. E isso torna o ambiente mais competitivo até para questão ali para quem começa jogando, para mostrar serviço e todo mundo tá ali pronto para os jogos, né? Sim, sim, era com placar, é como se fosse jogo mesmo. E como a gente era patrocinada pela Lacta, tinha vários potinhos assim, daquelas bolinhas de futebol de chocolate, para quem ganhasse o jogo. É igual a gente brinca no futebol quando a molecada tá jogando na rua valendo uma Coca-Cola 2 litros. É bem isso aí mesmo. Quando você aposta um sorvete, um açaí, as meninas aqui, a Marcela adora falar, Vi, se eu matar a bola do meio, você me paga um açaí? Eu falo, pago, então, mas só uma chance. Então, isso daí é bacana, né? Aí fica um ambiente mais saudável, né? Exatamente. Ô, Viva, e você como ex-atleta, hoje treinadora dos jogadores de base, você que já foi campeã, inclusive, na base, campeã paulista juvenil, entre outros títulos, qual a importância de ter projetos como o Santo André vem fazendo há anos e muito bem feito, dando a oportunidade para jogadores da base, dando essa sequência na carreira para os atletas também. Hoje a gente vê a própria Marcela, como você comentou, também jogando muito no adulto. Você, como uma ex-atleta e hoje treinadora, qual que é a importância de projetos assim, principalmente para as atletas, né? Terem essa segurança de prosseguir ali no mesmo clube, né? Olha, eu vou falar para você, eu até sou meio suspeita de falar de Santo André, né? Porque eu vim muito nova para cá, fui muito bem acolhida pela Laís e pela Ariuza. Eu vim, elas me pegaram, elas me chamaram para jogar em Santo André quando eu tinha 14 anos, mas infelizmente eu não vim para Santo André, né? Continuei no Centro Olímpico. Só que eu acabei me machucando, né? Eu tive uma lesão séria no joelho, onde eu fiquei 2 anos para voltar. Mas mesmo assim a Arius e a Laís me chamaram de novo, né, para vir. Tanto que eu fiz a cirurgia em Santo André, né? Meu pai pagou a cirurgia e elas deram a fisioterapia. Então eu vinha todo dia para Santo André para fazer fisioterapia. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por Santo André, pela Laís e pela Arilza. Tanto que eu sempre falei que a Arilza é minha mãe de coração, desde que eu era novinha, né? E ela nunca me abandonou. E infelizmente, eu machuquei. Eu fiz 5 cirurgias seguidas, né? Mas com o apoio delas ainda, principalmente da Arilza. E quando eu voltei no meu último ano de juvenil, onde eu já completava o adulto, treinava com adulto. E, e aí, para mim, quando falam de títulos, até qual foi seu principal título? Aí, para mim, foi o juvenil, né? De 95, quando eu volto para as quadras e a gente se sagra campeã juvenil. E depois a gente se sagra campeã adulta também do Paulista. Então, foram 2 títulos muito importantes para mim, onde sempre teve o trabalho, né, o legado de Laís e Arilza, que graças a Deus continua ainda com Arilza, porque Santo André não seria o que é hoje o basquetebol feminino sem elas, né? Quem jogou na época de Santo André aqui, nós sabíamos as dificuldades que tínhamos, tudo que fizemos para manter o basquetebol feminino, o que elas faziam para manter o basquetebol feminino.
E hoje em dia a gente está colhendo esse fruto e ela também, todo o reconhecimento que ela tem por onde ela anda, pelas atletas que passaram por aqui, mesmo aquelas atletas que não se tornaram jogadoras, né, de alto rendimento, não jogaram no adulto, né, jogaram só até categoria de base, mas se formaram, são advogadas, são engenheiras, dentistas, tiveram sucesso no que escolheram fazer, né? E é bacana ver o reconhecimento quando elas verem, quando elas enxergam e vê a Arilza pelos caminhos, né, no meio do basquete. Hoje mesmo ela contou que ela foi na campanha, né, que tem da Liga, nas escolas, e lá ela encontrou uma ex-aluna dela, e que essa aluna virou para os alunos e falou assim: olha, se hoje eu sou uma educadora física, foi graças a essa pessoa, a Arilza. Então, eu acho que isso que é gratificante, né? E Santo André respira, né, esporte agora. Eu joguei aqui 15 anos e agora me tornei estou técnica, né? E vejo a transformação da cidade de Santo André, né? Que agora respira esporte, né? De todas as categorias, desde a primeira infância até a terceira idade. Então, isso é uma coisa bacana, onde você vai, tem quadra, campo, e isso é gratificante. Nós temos um secretário que é da área, né, da educação física, que está fazendo uma revolução agora esse ano que ele assumiu, né? Que já, o esporte já era uma marca da cidade, e agora então, filho, é uma coisa assim, onde você vai tem alguma coisa. Ele inventa esporte, né? E, e a gente está muito feliz assim com esse secretário, que é o Jobert Minhoca, né? Com apoio do prefeito Gilvan, e eu acho que tem tudo para cada vez mais melhorar, não só o basquete, né, mas com todas as modalidades, que nós precisamos disso, né, para manter principalmente o basquetebol feminino, que hoje em dia tiraram até o basquete do Pan-Americano, né, feminino. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né, porque é um esporte emocionante, lindo de se ver, né, e que ajuda muitas crianças, né, a saírem da rua, a ter uma vida mais saudável, e se tornar um atleta, né, de verdade, de alto rendimento, que consiga chegar a uma Olimpíada. Eu acho que tem que ter mais cidades igual Santo André. Ô, Vivian, você comentou do seu título juvenil que veio pós-lesão, né? Você ficou parada durante 2 anos. Como que fica a cabeça da atleta quando tem uma lesão séria como essa? A atleta já consegue ali perceber na hora ali que é algo mais sério, ou ali pelo o sangue quente do jogo não consegue ter noção se a lesão é séria ou não? E como que fica a cabeça pós-jogo, né? Sabendo que ali pode passar por cirurgia, que vai ficar um tempo afastado, que como você falou, a gente sabe que o basquete é esse esporte apaixonante que a adrenalina vai lá em cima, né? E de repente você tem que parar tudo para se recuperar, ou em alguns casos até fazer uma cirurgia. Como que fica a cabeça da atleta nesse caso? Então, eu machuquei muito nova, né? Eu machuquei com 14 anos para 15. Eu era mirim. Eu tinha já pegado uma seleção né, que era de 17 anos, no caso, agora sub-17, mas eu tinha 14. É, Depois, foi num jogo, eu machuquei num jogo do juvenil, não era nem da minha categoria. A menina colocou a perna assim, eu bati na perna dela e rodei. Aí minha perna ficou travada e meu joelho rodou. Ali, eu já não conseguia andar mais. Depois que eu machuquei, meu joelho ficou enorme, então eu já sabia que o negócio era sério. Mas, assim, pela,
pela imaturidade, né? Eu ainda não tinha esse conhecimento, essa coisa, pô, vou ficar sem jogar, né? O que, assim, tanto que eu fiquei assim, mais mexida quando eu tive minha segunda lesão, né? A minha primeira, eu lembro que eu falo para as meninas, eu fui rindo, né? Eu saí do quarto, minha mãe me dando tchau, eu de camisolinha lá na maca, dando risada. Só que eu fiquei 3 horas e meia acordada, amarrada, e isso me traumatizou, né? Tanto que nas outras cirurgias eu falei, pelo amor de Deus, me coloca para dormir. E eu não operei só uma, não. Eu cheguei no juvenil com 5 cirurgias seguidas. Nossa. Eu fiz 5 cirurgias seguidas. Hoje em dia eu falo, nossa, não sei como que eu consegui, né? Mas, que nem eu te falei, eu sempre tive o apoio, por isso a minha gratidão eterna à Arilza. Eu sempre tive o apoio dela. Em nenhum momento ela me falou uma palavra negativa, porque ela também já teve problema no joelho, que é o que eu procuro fazer com as minhas atletas que machucam, né? Eu chego a falar até que às vezes perguntam por que eu abençoo as minhas meninas quando entram na quadra, é exatamente por causa disso, que é o que eu falo para elas. O mais importante é que vocês saiam do jeito que vocês entraram, independente de resultado, né? Porque só quem teve lesão sabe o sofrimento que é, porque depois que eu fui tomando conta exatamente o que era, né, essas lesões, o que podia acontecer, era o momento que eu comecei a ficar mais frustrada, porque eu não sabia se eu ia voltar como eu estava, né? Se eu ia conseguir jogar de novo. Você se sente fora da equipe, porque você fica muito tempo na fisioterapia. Eu ficava das 8 da manhã até as 10 da noite fazendo fisioterapia, fazia mais de 2.500 exercícios por dia. Então, você ficava assim, você fica abalada, né? Se você não tivesse suporte de pessoas que você gosta, que você admira, como no meu caso era minha família e a Arilza, você acaba desistindo mesmo, né? Mas graças a Deus eu tive esse apoio e consegui me esforçar, né, para me recuperar. E eu, como sempre fui muito competitiva, o que eu buscava, assim, por exemplo, quando eu chegava do hospital, porque a gente saía do hospital já direto para fisioterapia, né? Aí eu falava para os físios de lá, o trauma era dobrar o joelho, né? Que é o mais difícil. Só que eu chegava na físio e falava assim, qual o tempo de quem dobrou mais rápido, né? Aí eu lembro que a Ana falou assim, quem dobrou mais rápido aqui foi em 20 dias. Então eu já colocava na minha cabeça que eu iria dobrar o meu joelho, zerar o meu joelho em 19 dias, né? Então eu buscava essas coisas para poder passar o tempo e colocar um objetivo, né? E é até legal você comentar isso, que a gente vê, não só no basquete, como no futebol também, essa questão, né, do atleta estar ali fazendo fisioterapia 3 turnos por dia, tentando acelerar e voltar o mais rápido possível. Como que para o atleta essa questão também? Tem lá a primeira perspectiva lá de voltar 6 meses, 7 meses depois. Aí o atleta, igual você deu o seu exemplo, que coloca essa perspectiva de voltar antes e essa dedicação também, né? Nossa, eu vou falar para você que graças a Deus, como sempre fui uma atleta disciplinada e sempre tive pessoas muito competentes, como o Marcão. Marcão é um fisioterapeuta renomado, né? Ele era da época da Minercal, ele foi físio da época da Hortência, né? Lá em Sorocaba. Tanto que ele está trabalhando com vôlei agora, né? No SESI. E ele tinha um monte de auxiliares, como a Ana Físio, Daniel, o Fábio. Então, eu sempre fiquei em boas mãos, né? Em relação a fisioterapeuta.
E o Marcão, ele é de uma sensibilidade enorme, porque eu lembro que às vezes eu chegava numa sexta-feira lá, porque a minha primeira cirurgia eu fiquei 3 meses sem pôr o pé no chão, né? Aí chegava de muleta, assim, ele olhava para mim e falava assim: não, filha, volta para casa, fica esses dias descansando e segunda-feira você volta. Porque às vezes batia aquele desânimo, né? Aquela coisa, porque, pô, você ficar das 8 às 10 da noite todo dia fazendo fisioterapia não é fácil. E ele sempre colocava a gente para cima e ficava ali. Eu peguei uma época boa, né? Até. Eu lembro que tinha o Giba do vôlei, o Douglas, que era que era do. Como que é que fala que fica no meio do vôlei lá? Central. Central. Né? Eu lembro que tinha muitos atletas, né? Que nós ficávamos tudo junto, brincávamos, apesar de teoricamente ser um ambiente sofrido assim, por estar cheio de atleta, era um ambiente saudável, onde um dava força para o outro. E aí, quando você retorna, qual que é a sensação ali do primeiro treino, do primeiro jogo pós essa parada, pós essa lesão? Então, eu vou te falar que assim, o que que acontece? Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu fiquei 2 anos. Voltei a treinar, estava bem. Torci o joelho de novo. Eu fiz 5 cirurgias seguidas, mas eu tive várias torções nesse meio. Mas quando eu fiz a quinta, que eu voltei, que comecei a treinar, que eu vi que já estava bem e que nós fomos campeãs, né, juvenil, aquilo ali, nossa, não, assim, eu falava para Arius assim que a sensação era de alívio, daquele peso que você tira das costas, graças a Deus eu superei, eu voltei bem, tanto que eu joguei meu primeiro ano do adulto e eu fui já revelação do adulto, né? Como jogadora. E fazia só 1 ano e meio que eu tinha voltado. Só que, infelizmente, eu tive minha sexta cirurgia também. Eu machuquei de novo. Mas eu acho assim, quando eu passei a me fortalecer também espiritualmente, que eu acho que assim o atleta precisa fortalecer o tripé, né? Mente, corpo e espírito. Um atleta não consegue viver sem isso, sinceramente. Quando eu comecei a me fortalecer espiritualmente, foi um período que eu me senti tranquila, em paz e que eu consegui ficar 6, 7 anos sem me machucar. Foi que eu consegui para se peguei a seleção, cheguei aí a ir para a seleção, onde ganhei vários campeonatos, Copa América, pré-olímpico, sul-americano, vários. Então, fui para o PAN, fui para a Olimpíada. Então, eu consegui chegar no topo mais alto do que eu que é no esporte que eu faço, né? Eu consegui chegar. Então, tudo valeu a pena, né? Aí você olha para trás e fala: nossa, tudo que eu fiz valeu a pena. Porque você chegar numa Olimpíada, escutar o seu hino, onde tem todos os países, né, do mundo lá. Então, é uma coisa gratificante. E eu fiquei fora do PAN no Rio porque eu fiz a minha 7ª cirurgia. Aí foi quando eu falei, eu vou estudar que eu ganho mais, e aí vou parando, né? Foi quando eu parei de jogar. Ô, Viver, você comentou da questão dos títulos, e você tem título para todos os gostos, né? Tem na categoria de base, tem paulista, tem sul-americano. O juvenil, você já falou que tem esse gostinho especial também por conta desse seu retorno da lesão. E no adulto, qual que é o título que vem assim com uma memória, uma lembrança mais especial para você, Como jogadora, como jogadora? foi o Sul-Americano de clube, que nós ganhamos aqui em Santo André, em cima do Paraná. Foi muito bom
esse campeonato. E hoje você falou que o Santo André respira esporte em geral. Como que é para você ver esse legado que a própria cidade, hoje a modalidade de basquete, vem construindo ano após ano? E quando você vê os títulos ali na galeria, saber que você faz parte um pouco dessa gigantesca história que em Santo André tem. Em Santo André, eu tenho o quê? Uns 15 anos para mais de como jogadora, né? E agora mais 4 como treinadora, né? Então, eu faço parte dessa história do basquetebol, né, de Santo André, desse legado, e onde eu me orgulho muito, porque eu fui muito bem recebida, é a cidade do meu coração, onde eu sempre defendi, mesmo não estando mais em Santo André, mas sempre tive um carinho pelos torcedores, pelas pessoas aqui de Santo André, né? São pessoas acolhedoras, né? E eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista que saiu no Jornal Nacional e até o prefeito me mandou na época era como que é que fala? Um telegrama para mim lá em Santo Domingo, porque eu falo, né, agradeço a Arilza, né, por tudo e ao povo andreense. E é de coração, porque o povo andreense sempre acolheu muito bem o basquetebol feminino. A gente sempre teve a casa sempre ficou cheia, né? Onde você passa, as pessoas te reconhecia, né? Então, é uma coisa onde os atletas, principalmente da minha época, não pode reclamar. Nós fomos muito bem acolhidas. Vivi, você comentou também da questão da seleção. Como que foi para você a sua primeira convocação? Como que você recebeu a notícia e depois, como você comentou, disputar grandes torneios com a seleção, disputar também Olimpíada. Como que foi para você ser uma atleta de seleção e a sua primeira convocação? Rapaz, nossa, foi assim, emocionante. Apesar, porque assim, eu, por ter tido tanta lesão, nem pensava em seleção, para te falar a verdade, né? Porque eu perdi muito tempo na minha carreira com lesão. Mas o Barbosa chegou a falar uma coisa no vestiário que aí mexeu muito comigo, foi que eu acabei chorando. Porque ele virou e falou falando, né, das atletas que estavam lá na seleção, e que a única que não tinha passado com ele na categoria de base tinha sido eu. Porque eu fiquei dos meus 14 anos, depois que eu peguei uma seleção lá e não era ele o técnico, lá eu tinha 14, né, e a seleção era 17 anos, eu nunca mais fui, né, porque eu tive pelas lesões. E aí, quando ele falou isso, nossa, ele falou assim: a única atleta aqui que não vem, né, não trabalhou comigo nas categorias de base na seleção foi a Vivian. Ali foi onde mais mexeu comigo, para te falar a verdade. E agradeci a Deus por tudo, mesmo por ter passado o que eu passei, né, em relação às minhas lesões, eu consegui, que nem eu falei para você, é uma coisa que ninguém tira, né, eu tô na história, né. Exatamente. E fora a sensação, igual você estava comentando, de subir num pódio e ouvir o hino nacional ali, onde várias seleções também estavam ali e ao lado de outras grandes atletas gigantescas do mundo do basquete, né? Sim, porque assim, você fica numa Vila Olímpica onde estão todos os atletas de todos os países, né? Então, é uma coisa que você acaba, ainda mais para quem é a primeira vez, você fica, né, aquela coisa deslumbrada, tal. Mas a gente tinha jogadoras experientes que já tinham passado por isso e que fazia a gente colocar o pé no chão, epa, a gente tem que focar aqui, né, na competição. E para mim, assim, foi uma experiência
maravilhosa, onde, infelizmente, nós não trouxemos a medalha, né, na Olimpíada, né, da Grécia, em 2004, mas foi por muito pouco, mas foi uma coisa... A gente ainda era a quarta potência, né, do mundo, né, do basquetebol, que hoje a gente tem que lutar para buscar isso de novo, né? Se tornar pelo menos ficar entre as quatro, né? Ô, Vivo, e você que jogou, acompanhou dentro de quadra e agora ajuda como treinadora, como que você vê a evolução do basquete feminino nesse sentido também, de jogadoras ali com nível técnico mais próximo? O Brasil, para você, tem tido essa crescente necessária, aí já está próximo ali dos campeonatos europeus ou ainda tem muito a subir o basquete feminino? Eu acho que nós temos uma geração boa, né? Mas ainda que precisa evoluir bastante, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Eu acho, a única coisa que eu acho é que realmente o Brasil, né, num todo, precisa de investidores, né? De apoiadores, porque nós precisamos de times de base, não adianta. Para você ver, quando nós fazíamos amistosos no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia, né? Meu, eles têm muitas atletas, mas muitas atletas. E nós, com pouco, né, em relação à população do Brasil, a gente tem quase nada. E nós conseguimos, por muitos anos, ficar entre os quatro do mundo, né? Eu acho que agora a gente precisa voltar a investir nas categorias de base, como era antigamente. Nós, eu quando jogava, nós tínhamos muitos times na época que eu era mini, né? Sub-13. Tinha Santa Bárbara, tinha Pompeia, o Jundiaí, Sorocaba, muitos times. E a gente jogava mini naquela época, o time de Sorocaba ia com 3 times minis, time de Jundiaí também, né? Time do BCN também. Então, eram muitas meninas, né? E hoje em dia não tem esse volume todo de atleta, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que olhar com mais carinho as categorias de base, porque são elas que é o futuro, né? Se a gente quiser encontrar outras Paulas e Hortências, Janetes, Branca, Ellen, Alessandra, Leila, eu acho que a gente tem que investir muito nas categorias de base. Falou tudo. Ô, Vivian, e ainda comentando da sua época de jogadora, como que foi para você o processo da sua parada? Você já foi se programando em parar? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Você já tinha planos e aí você colocou o ponto final na carreira? Como foi esse processo de parar uma carreira que a gente sabe que não é fácil para um atleta tomar uma decisão como essa, né? Não é fácil mesmo, não. O que acontece? Quando eu fiz a minha 7ª cirurgia, eu lembro até que o Barbosa, que era menisco, né? Eu lembro que o Barbosa falou assim: Vi, nós vamos esperar você, né? Porque normalmente uma cirurgia de menisco é 1 mês, né? Eu falei, Barbosa, não, nem espera, porque eu sei como que é uma recuperação, é, os treinos, como é forte, você leva um tempo para pegar aquela segurança na quadra de novo. Só que eu tinha um parafuso, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, o parafuso ele ficou um pouquinho para fora do osso, né? Na época até o médico quis me operar de novo, mas o Marcão não deixou. Ele falou, não, pode deixar que eu vou recuperar ela assim mesmo. Graças a Deus, porque eu não ia conseguir fazer outra cirurgia seguida, né? Mas, enfim, eu precisava tirar esse parafuso, né? Então, eu pedi para o doutor
nas minhas 7 cirurgias, o doutor Nardelli, que é o médico da seleção de vôlei feminina, foi o que me operou. Muito bem sucedidas as minhas cirurgias, porque as minhas lesões foram sempre diferentes, não era a mesma coisa. Então, na hora que ele abriu, ele falou: Vivian, a gente teve que tirar mesmo o parafuso, porque senão ele ia quebrar seu fêmur. Então, e como ele teve que tirar o parafuso, teve que tirar, ele estava enfiado assim, né? Então, ele teve que tirar assim, ó, porque ele foi colocado por dentro, parafusado, não foi por fora. Então, saiu muito osso. Então, eu fiquei eu fiquei 1 ano para me recuperar, para te falar a verdade, dessa minha última cirurgia. E aí eu joguei ainda um pouquinho, né? Ainda mais que eu fiz faculdade, joguei pela faculdade, joguei alguns clubes, ainda joguei em Catanduva, joguei em Santos, joguei no Esporte, que era em Presidente Prudente. E aí eu fui parando aos poucos. Depois que eu me formei mesmo, eu falei: agora eu vou parar. Mas não é fácil, não. E a gente nunca está preparado para parar, né? Exatamente. E você já tinha essa ideia de trabalhar com o basquete, devolver um pouco o que o basquete te proporcionou, agora ajudando categorias de base ou trabalhando na gestão? Você já tinha esse planejamento de trabalhar nos bastidores? Não. Eu lembro que eu falei que agora nunca mais eu vou falar que eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, não sei o quê. Agora eu falo: deixo a vida me levar. Deus sabe de todas as coisas. Porque tudo aquilo que eu falei que eu não ia ser, eu sou. Eu falei que eu não ia ser personal, eu sou. Eu falei que eu jamais seria técnica, e agora eu sou. Então, eu dou risada, né? Porque na época da pandemia, o que aconteceu? Eu não sei se você sabe, tem um grupo do Hope Talk, do Birabella e do Vandinho. Então, eu passei, a Arilsa falou: entra nesse grupo, né? E aí, então, eu passei a entrar e conversar sobre basquete, né? E o Vandinho, o Júlio Malfi e o Birabello ficava no ouvido da Arilsa: meu, pega a Vivian entende, a Vivian não sei o quê. Aí ela: pelo amor de Deus, porque não é fácil ser treinadora também. E é um ambiente, assim, que pesado, né? Não é fácil. E aí ela ficava, né? Eles ficavam. E eu falava: pelo amor de Deus, nem a pau. E a Arilsa também, na época, não, também falava: não, não, deixa ela ficar em paz, não sei o quê, né? E eles ficaram insistindo muito. E aí, o que aconteceu? Quando veio o convite, aí por que que eu aceitei, para te falar a verdade? Porque eu acabei fugindo do luto. Porque com o Covid, o que que aconteceu? A gente em casa, todos nós pegamos Covid. E, e teve no dia 13 de maio, entubou ao mesmo tempo eu, minha mãe e meu tio. E infelizmente minha mãe e meu tio não voltaram. E eu voltei, o meu irmão mais velho voltou também, que ficou em estado grave também. Meu irmão mais novo tinha infartado também e pegou Covid. Eu sei que foi assim, filho, para te falar a verdade, uma tragédia. Meu tio, no mesmo dia que meu tio faleceu, meu primo faleceu em casa com Covid também, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E eu, como também tinha feito, eu fiz 2 ablações no coração, né? Então todo mundo falava, e o meu irmão tinha posto state. Então todo mundo falava: a Vivian e o Anderson não volta. Porque minha mãe era forte, minha mãe dava um show nos filhos dela, nós somos em 4. Minha mãe, enfim, não tinha tempo ruim para ela. Quando ela falava que estava cansada, era só minha irmã chegar e falar assim: mãe, eu quero ir ali no shopping, você quer ir? Vixe, minha mãe já arrumava, ó, puxava a mula. Eu falava: eu vou nada, eu vou ficar aqui assistindo TV, pronto. Minha mãe não, minha mãe era muito ativa. Então, para mim foi um baque, assim, ter perdido minha mãe, tanto que eu comecei até agora
Agora eu comecei realmente a fazer terapia para, que nem minha irmã fala para mim, você tem que viver o luto que você não viveu da mãe, né? Então eu acabei fugindo. E aí eu aceitei por causa disso. Porque às vezes quando você passa a cuidar do outro, você esquece, né, dos seus sofrimentos, dos seus problemas. Então, e agora eu me senti mais segura para também fazer uma terapia para cuidar disso, né? Porque eu ainda é uma coisa que eu ainda não aceito muito bem, não. Eu não questiono Deus, mas é uma coisa que eu ainda não consigo. Eu vejo foto, né? Eu sinto a presença dela, ela que me colocou no esporte. Minha mãe estaria aqui radiante com as conquistas, né? Tanto que eu tenho até um anel dela aqui, coloco o anel dela nas conquistas e falo, mãe, tudo que você fez para eu me tornar atleta, eu fiz e agora estou no meio do esporte de novo, que foi aonde a senhora me colocou, fez de tudo para eu praticar, né? Um esporte. Então, eu acabei aceitando por causa disso, né? Entendi. Ô, Vivian, fechando a parte da Vivian jogadora, como que era a Vivian dentro de quadra? Você gostava ali da provocação da torcida, te dava ali uma pitada a mais para ir bem na partida, ou você conseguia é, isolar um pouco ali a torcida? Como que era a Vivian dentro de quadra? Filho, eu adorava jogar com torcida adversária. Sempre amei, sempre me motivou muito mais. Eu sempre fui uma jogadora de vibração, né, intensa. Sempre gostei muito de marcar, né? E assim, eu sempre fui uma jogadora na categoria de base de pontuar muito e sempre gostei de marcar muito. Então, quando eu passei para o adulto, que a Ariusa é uma técnica que sempre gostou muito de defesa, né? E a Ariusa deixava a gente mais livre no ataque. A Laís já era o contrário. A Laís não via muito defesa porque a Ariusa fazia isso. Mas a gente tinha que trabalhar com a Laís, tipo, cada um no seu ponto forte, né? Então, porque a gente, pô, tinha Ellen, Janete, Leila, sempre uma estrangeira também tinha. Então, eu fui titular com 19 anos já, quando eu voltei, eu já comecei também a jogar de titular no adulto. A Ellen era armadora e como eu precisava sempre de uma pessoa, porque a Paula ainda jogava, né, nessa época. Então, a Laís começou a me adaptar na armação para eu poder entrar de titular e eu sempre marcava a jogadora mais forte do outro time, né? Então, eu tive ainda o prazer de marcar a Paula, de me matar para marcar a Paula, né? Então, mas eu sempre gostei de jogar com torcida contra. Ô, Apesar Vivian, que as nossas torcidas em Santo André eram maravilhosas, então era aquela coisa, fazia uma cesta e vibrava, vixe, o ginásio vinha junto, né? Também sim. era muito bom. E como que é a cabeça do atleta e como que era, por exemplo, a sua preparação quando tinha grandes jogos ali contra adversários? Hoje, por exemplo, a gente tem grandes jogos entre SESI e Santo André, clássico do basquete feminino. Como que é para atleta? Tem uma preparação diferente ali naquela semana? O ambiente é outro? Como que funciona para atleta? É assim, é um ambiente onde você foca mais, né, no que você tem que fazer no jogo, né? Tem que ser uma preparação adequada e ver os pontos fortes, os pontos fracos do time adversário. Eu sempre fui de me concentrar muito, fazer as minhas orações, né? Fazer o treinamento, né? O jogo mental, tudo que eu queria fazer no jogo. Eu fazendo, roubando bola, fazendo cesta, né?
dando uma assistência. Então, eu sempre tive um ritual, né? Eu tinha que comer 3 horas antes do jogo, porque com adrenalina eu passava mal, né? Então, eu depois que eu entendi, eu passei a comer sempre 3 horas antes, e aí eu passei a não passei mais mal, né? Só quando eu bebia muita água, aí eu acabava no intervalo passando mal. Mas a gente já conhece um pouco do nosso corpo, né? E o que a gente precisa fazer, que é o que eu falo para minhas atletas, vocês têm que saber, por exemplo, quando você vai mal no jogo, você tem que saber o que você fez no dia anterior, para não repetir. Vocês que conhecem o corpo de vocês, vocês têm que saber se vocês têm que dormir cedo, se de repente você dorme um pouco mais tarde e isso faz bem para você, porque cada um tem um estilo, né? Então, elas ainda não têm essa maturidade, né? E a minha geração nesse ponto, sempre foi uma geração muito mais madura. Uma geração que não tremia para jogar com ginásio cheio, lotado. Isso para nós, a gente não tinha esse problema. Hoje em dia, essas meninas ainda têm, né? Mas a nossa geração é uma geração mais forte, para dizer a verdade. E hoje tem também a questão da tecnologia, né? Que antigamente não se tinha tanto acesso, e hoje a gente tem redes sociais, celular, é, Instagram, TikTok. Você acha que isso, igual você comentou, se a atleta não tiver ali cabeça, não tiver uma maturidade, pode atrapalhar ali no rendimento dela durante os jogos ou não? Pode. É porque tem muita gente maldosa, né, na internet. Virou terra de ninguém a internet. E muitas pessoas não têm coragem de falar, né, o que gostaria, ou o que pensa, o veneno que solta, frente a frente, né? Ela gosta de infernizar ali na internet. É muito fácil você colocar um nome aleatório e começar a falar mal do outro, né? Então, essa geração é uma geração mais sensível, vamos dizer assim, né? Porque essa geração é uma geração que tem tudo mais fácil. E na nossa época não era assim, né? A nossa geração era tudo mais ali, tinha que suar muito para conquistar. Que nem quando a gente fala, para você jogar no adulto, você tinha que se matar na sua categoria, porque só tinha 2 vagas no adulto. Hoje em dia é muito fácil completar o adulto, pela falta de atleta, né? Sim. Então, hoje em dia elas têm as coisas muito mais fáceis, né? E isso daí é uma coisa que atrapalha essas atletas que não têm. E eu vou falar uma coisa até mais séria: tem atletas que pensam até em fazer besteira por causa dessas coisas. E essas pessoas que fazem essa maldade não para pensar nisso, né? Exatamente. Ô, Vivi, agora chegando à parte final do nosso bate-papo, Hum. você recentemente campeã brasileira do CBI Sub-23 com essa seleção que Santo André tem. Algumas jogadoras já fazem parte ali do profissional também, como a Giovana, a Marcela, e tem outros grandes nomes como a Parra, a Blindão. Como que foi para você esse torneio, primeira vez que Santo André disputa e primeira vez fechando com chave de ouro com título, né? Nossa, foi o que eu falei até para a Liz. Eu falei, nossa filha, você agora ganhou um título que você nunca ganhou na sua vida, né? Que o currículo dela faz brrr, né? E nossa, filho, foi maravilhoso esse grupo. Acho que a Vivian caiu. Vamos ver se ela consegue voltar.
Alô? Agora voltou. Agora voltou. Ao vivo é assim mesmo. Tudo acontece ao vivo. Bom, pode editar, né? Então, O que foi que você perguntou para voltar, né? como que foi para você esse título? Primeiro torneio CBI Sub-23 que o Santo André disputa e já primeiro torneio com título, né? Então, eu até brinquei com a Arilza, que falei assim, nossa, filha, você ganhou um título que você nunca ganhou ainda, que você nunca tinha ganhado, né? E, porque o currículo dela, como eu falei, estende, assim, né? Foi uma coisa, filho, maravilhosa, onde as meninas tinham esse desejo, né, de participar de um CBI, que não sei se faz 4, 5 anos que já que tem isso, e a gente nunca participou, apesar de ser uma cidade muito valorizada, né, o basquetebol feminino de Santo André, nós nunca tínhamos participado. E graças a Deus, com o nosso secretário Jorbert Minhoca e o Fernando Mancuso, né, da Maju, que é o patrocinador da nossa categoria de base, a gente conseguiu participar desse CBI. E que foi uma coisa maravilhosa, né? Nós ficamos numa chácara, todo mundo, um ambiente muito bom, harmonioso, as meninas com muita vontade de vencer, disciplinadas, né? E eu acho que isso tudo proporcionou para sermos merecedoras desse título, né? Eu vou falar para você que agora, como técnica, foi o título mais importante da minha carreira, até o momento. Ô, Viva, que moral, que tijolinho na construção dessas atletas para o restante da carreira tem de importância esse título, que é um título importantíssimo, né? Alguns podem falar, mas é categoria de base, mas para quem está começando, quem está nesse projeto, nesse sonho de ser atleta, um campeonato como esse que a gente acompanhou, viu o quão disputado foi, principalmente o Final Four, não é para qualquer um ser campeão, né? E dá uma moral maior ainda para a continuação da carreira, né? Não, sim. E ainda mais que nós não éramos os favoritos, né? Catanduva estava com uma excelente equipe, né? E o jogo diz, na final falou, né, por si só, um jogo bem disputado. E essa é uma categoria, o Sub-23 é uma categoria de transição, tanto que ficavam, é adulto, é base, é uma categoria de transição da base para o adulto, né? E que eu acho que tem que ter mesmo, porque hoje em dia as atletas mais velhas não se aposentam mais com 35 anos, né? Quando era na nossa. Hoje estão jogando com 40 e poucos anos, então essas meninas que estão vindo agora precisa de quadra, precisa de tempo de quadra. E então elas já não têm tanto. Então, esses campeonatos que têm essa idade de 23 anos, é importante para elas mostrarem quem elas são e que elas têm competência para jogar mais tempo no adulto, né? Tanto que a Brenda, a Tainá, a Marcela, a Giovana jogaram muito bem. E as meninas mais novas, de 18 anos, 19, foi um aprendizado maravilhoso para elas, né? Que elas ainda têm muitos anos de sub-23, né? E essa mescla, porque assim, a gente só tinha uma jogadora sub-23, que era o último ano, que era a Thay. A Giovana Tainá, né? Que a gente chama ela de Thay, porque já tem uma Giovana, né? Então, a Thay foi o último ano dela. E uma menina que agregou muito para esse grupo, que já era muito unido, né? Só não tinha a Thay, a Brenda e a Casey. Só que elas vieram e somaram e foi
gratificante a convivência com elas e a experiência que ela passou para as meninas, a disciplina tática, técnica delas. Eu acho que eu, assim, para te falar a verdade, foi uma coisa assim que eu posso falar para você, parecia que nós estávamos de férias, apesar de toda a tensão, né, a responsabilidade do campeonato pelo ambiente que estava, sabe? Então, para mim, assim, em todos os sentidos, foi o melhor título da minha carreira. Até como atleta, para te falar a verdade. E agora, após o CBI, você volta para os campeonatos do Sub-20, Sub-18. Como que volta a Vivian depois de um título como esse para continuidade dos campeonatos das categorias de base? Não, sim, eu volto cansada, mas feliz, né? E disposta a ganhar mais títulos, né? Eu sei que não é fácil, porque tá todo mundo com o mesmo objetivo, né? De vencer. Mas aqui a gente vai continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor, nos dedicando para essas meninas, fazendo o que a gente pode, né? Para auxiliá-las. A única coisa que eu posso dizer é que a gente vai estar trabalhando, lutando, e para ganhar da gente vai ter que suar bastante. É isso aí. Ô, Vivian, queria agradecer você por ter feito esse bate-papo conosco. Conseguimos ajeitar um horário para a gente fazer. Já deixo espaço aberto aqui no canal para quando você quiser retornar com novos bate-papos, falando de mais títulos que vão vir ainda por Santo André, até porque todo mundo pede bate-papo aí com o time do Santo André, com a galera de Santo André. Então, vocês têm o nosso canal como um canal também para postar notícia de vocês, a gente fazer mais bate-papos. E queria que você encerrasse com uma mensagem para todo mundo que te acompanha, que te segue, que jogou com você, hoje te acompanha como atleta, e em especial também para suas atletas que agora você comanda elas. O que eu posso falar é que eu vou estar sempre à disposição delas, né? O que eu peço para elas na quadra, quando entra, é atitude, né? Ganhar ou perder é consequência da forma que a gente entra na quadra, né? Então, eu não cobro que elas façam pontos, isso, aquilo outro, eu cobro atitude. Que a gente na vida tem que ter isso, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter atitude. Trabalhar duro, ser merecedora de qualquer coisa que a gente faça. E quem me conhece já sabe, né, que eu sempre fui uma pessoa de lutar por aquilo que eu quero, que eu desejo, tanto numa brincadeira, num par ou ímpar, num aquecimento no futebol. Eu nunca gostei de perder. Sempre montei estratégias, por exemplo, quando eu tinha que fazer a Laís dava o pique bandeira, montar estratégias para poder. Você que corre mais, vai você, e você fica para defender. Então, a gente procura estar sempre estudando. E o que eu posso falar é para todas aquelas pessoas que desejem alguma coisa, que tenham atitude. O resto, assim, ganhar ou perder é consequência. O mais importante é você saber que você saiu de uma quadra, por exemplo, com dever cumprido, independente do resultado. Porque se você perdeu e fez aquilo que você podia, então você sabe no que você vai precisar melhorar. Agora, se por alguma coisa, por medo, por insegurança, você não conseguiu fazer aquilo que você queria, então aí é complicado, não tem como você avaliar e o que você precisa melhorar, né? Então, o que eu posso dizer é que temos que ter sempre atitudes. É isso aí. Viva, eu queria agradecer você mais uma vez por ter dado a nós essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua carreira e agora a vida como
treinadora. Como eu falei, você tem as portas abertas aqui para quando quiser retornar com outros bate-papos. E a gente agradece todo esse legado e essa história que você tem feito, não só em Santo André, mas em prol do basquete feminino também. Eu que agradeço. Eu acho que tem que ter mais pessoas como você que valorizam o basquetebol feminino, porque nós estamos precisando é disso. Então, eu estarei à disposição para quando você precisar, porque eu acho que a gente tem que valorizar quem valoriza o basquete feminino. Então tá aí a Vivian Lopes, treinadora do Santo André, das categorias de base, recém-campeã do CBI, e você que nos acompanha aqui, que pede tanto os bate-papos com a galera lá do Santo André, podem ficar ligados, continuar nos seguindo, que em breve teremos mais bate-papos aqui. Vivian, uma ótima noite para você e sucesso ainda nesse ano com os jogos. Obrigada, eu que agradeço.